Inclusive, se eu derrubar aqui a nossa API, você vai ver que não vai acontecer nada. Eu vou derrubar ela aqui, ó. Derrubei, ela não está funcionando. E você percebe que ela continua rodando. Fala galera, beleza? Seguinte, hoje a gente vai começar uma série aqui no canal para falar sobre Next.js e todo o poder do React. Se você não conhece ainda sobre JavaScript, sobre HTML, sobre CSS, a gente tem dentro da nossa plataforma da Overstack uma série de cursos sobre HTML, CSS, JavaScript, sobre o React, inclusive sobre o Next na parte mais básica, que você pode acompanhar, o link vai estar aqui embaixo desse curso, beleza? Mas hoje a gente vai falar sobre uma feature do Next, que de fato dão superpoderes para qualquer aplicação, e de fato nossas aplicações acabam ficando bem mais inteligentes do que, na verdade, elas são apenas utilizando o React, tá? O Next é uma biblioteca, para quem não sabe, que trabalha em cima do React. Ela é recente, mas ela nasceu com o propósito de trazer o Server-Side Rendering, tá? Que é a renderização da aplicação do lado do servidor, tentando resolver um probleminha de SEO que as aplicações de React têm. Beleza? Os motores de busca tentam indexar essas aplicações, mas como o React ele trabalha com essa tradução, né, da página depois que aquela página é carregada, os motores de busca acabam não encontrando as palavras-chave, as meta tags que já existem naquela página, porque de fato a página vai ser montada depois de ser renderizada, tá? Então o Next ele renderiza do lado do servidor e já traz a página montada para isso. E através disso tem um monte de ganhos que a gente tem pela utilização dele, não só nos motores de busca, mas uma série de outros detalhes de otimização, de desempenho que ele traz, de renderizar antes no lado do servidor, que de fato o React por si só não tem. Mas o React dá esse poder todo pro Next. O Next, para fazer isso, ele roda um servidor Node por trás, mas não é um servidor tradicional, é um servidor feito para renderizar somente o front-end, tá? Não é um servidor de back-end que a gente já está acostumado. É um servidor de front-end feito somente para isso. Então, a gente vai ver um pouquinho desses recursos, mas a gente vai ter uma série completa, e o link está aqui embaixo, sobre esse recurso do Next e sobre outros recursos também que são muito legais para utilizar hoje em dia no front-end com o JavaScript, beleza? Então bora lá para o código. Vamos criar logo uma pasta aqui dentro do nosso área de trabalho. Você pode criar no melhor local aí do seu computador. Eu vou arrastar ela para dentro do VS Code, tá bom? Se conseguir copiar, executar isso que a gente está fazendo aqui, é melhor ainda, tá bom? Eu vou abrir o terminal aqui e a gente vai rodar um npx, o npx create next app. Opa, escrevi errado aqui. app.barra, porque eu quero criar dentro dessa pasta aqui, tá? Ele vai usar o Yarn para criar, ele deve demorar poucos segundos aqui, ou poucos minutos, não sei, né? Geralmente é bem rapidinho. Beleza, ele terminou de gerar aqui a nossa aplicação, de instalar tudo. Eu vou dar um Yarn Start, o Yarn Dev, para você ver como é que tá ficando a nossa aplicação. Na verdade, como é que o Next gera esse pacote aqui pra gente. Ele já traz algumas coisas meio que prontas, já traz uma página home, uma maneira de a gente utilizar styles, já traz uma API de dentro do Next pronta. E tem algumas coisas que você precisa saber. O Next ele traz, e aí tem uma galera que me pergunta, mas Caio, a gente já utiliza o React para componentizar a aplicação e ele já é fantástico. E o que o Next traz? Ele inclusive já abriu aqui. E o que o Next traz de vantagem? O Next, ele dá alguns superpoderes para o React. O React, ele é muito legal na utilização, só que ele tem alguns problemas, por exemplo, na parte de SEO, por exemplo, porque ele não traz todos os dados prontos carregados, tá? Ele só vai carregar depois da pré-renderização. E o Next ele traz esse server-side generation por padrão,
E é muito legal, tá? Fora o Server Side Generation, ele também traz alguns conceitos muito legais que dão desempenho e dinamismo para nossa aplicação, como Get Static Props, que a gente vai ver hoje. Legal? Então, bora lá. Ele gerou aqui uma página home, inclusive responsiva, né? Que é uma maneira da gente ver como que como que se cria páginas dentro do Next. Então, vamos lá. Aqui dentro da pasta que ele gerou pra gente, tem uma pastinha chamada Pages, e tudo que tiver aqui dentro, fora o underline app.js, que é um arquivo de configuração de todas as rotas, todas as demais, são rotas do nosso projeto. Legal? Diferente do React, por exemplo, que a gente tem que instalar o React Router DOM para trabalhar com rotas, o Next ele já vem com um sistema de roteamento. Então, tudo que eu colocar aqui dentro das minhas pages, se eu criar uma pasta aqui dentro das pages, eu consigo ver no navegador, eu consigo abrir no navegador, legal? E aí aqui dentro ele já gerou essa nossa página home, que você acabou de ver. Eu vou dar uma limpada nela para a gente trabalhar hoje com o Get Static Props, para você entender como que ele funciona na prática, tá? Vou apagar tudo aqui e vou criar uma div sem nome e vou criar um H1 para você ver que tá tudo funcionando, tá? Teste, vou abrir lá no nosso navegador, vou atualizar, ele já colocou ali a nossa mensagem aqui, tá? E para eu trabalhar com Get Static Props, por exemplo, eu vou exportar aqui por padrão uma constante chamada Get Static Props. E essa getStaticProps vai ser uma função, ou seja, uma arrow function que eu vou exportar daqui de dentro, tá? E eu quero que num primeiro momento ela seja assíncrona, legal? Eu vou fazer uma chamada a uma API que está rodando aqui no meu computador para simular um ambiente onde a gente faça requisições e a nossa página ela revalida essas informações, tá? Mas fica tranquilo que você vai ver isso na prática. Eu vou chamar aqui fazer uma chamada com o recurso fetch do JavaScript e vou chamar para minha porta 8080 http localhost // aqui na frente, né? Localhost 8080/user, tá? Então eu vou pegar os usuários que eu tenho cadastrados, só que eu quero esperar essa resposta acontecer. Então eu vou usar o await, que só é possível por conta da assincronidade da minha função que eu estou exportando aqui em cima. Depois disso, eu sei que o fetch, ele por padrão não traz em JSON, então eu vou criar uma constante aqui, data. Esse daqui também é uma constante, né? Então, const response. E eu vou pegar esse response e vou usar ele também assíncrono, né? Response.json para ele transformar tudo em um objeto JSON para a gente. E o getStaticProps, ele pede que a gente retorne alguma coisa. Então, eu vou criar uma função return e ele pede que a gente retorne um objeto com as props que vão ser utilizadas lá na nossa page. E aí eu vou criar aqui users e eu vou pegar de dentro desse data, que eu já sei que de dentro desse data eu vou ter um users e eu vou ter um docs, beleza? Então, disso aqui eu já trago por padrão o que vai ser retornado. Só não tem esse ponto e vírgula aqui no final, por isso que ele estava reclamando aqui. E esse users aqui, agora é possível de eu conseguir pegá-lo aqui na minha função padrão aqui da home, tá? Minha página agora tem acesso aos meus users. Inclusive, eu dou um console log, logo que ela abrir, tá? Nesses users, para ver o que está vindo dentro desse objeto, dessa solicitação que eu fiz aqui com getStaticProps. Legal? Se eu fizer abrir aqui a página, atualizar, tá tudo funcionando direitinho. Se eu inspecionar aqui no console, você pode ver que está vindo um array com vários objetos, tá? São vários nomes de usuários, e-mail, name, phone, um monte de coisas que estão vindo aqui que a gente pode consultar. Atualmente estão vindo 4 objetos dentro desse array, legal? Mas vamos lá. O que a gente quer fazer por padrão aqui, inclusive ele postou aqui porque a gente deu um console log aqui, tá? Mas o que a gente quer fazer basicamente? A gente quer pegar esses usuários e percorrer cada um deles, colocando dentro de um H1 ou de um P, vamos colocar dentro de um H1 mesmo, tá? Então vamos criar um objeto JavaScript aqui dentro, users,
e a gente quer percorrer. Então, vou usar o map mesmo. E aí aqui dentro eu vou pegar o user e vou pegar o index, tá? Porque a gente precisa declarar um index para cada um desses elementos, tá? Beleza, fiz o meu map aqui, e aí para cada elemento eu vou exibir um H1 com username aqui dentro, tá? Objeto JavaScript, ponto name, e tá tudo certo, beleza? Por padrão, eu tenho que colocar uma key, que é uma chave para cada um desses usuários que seja diferente aqui dentro. Então, vou fazer isso, vou colocar aqui dentro, e vai estar funcionando direitinho, ele vai estar trazendo todos os usuários para a gente, beleza? Tá funcionando até agora. O que se aprendeu de novo é o getStaticProps, que ele está renderizando isso, pegando do lado do servidor e deixando meio que cacheado. Mas como a gente está com o Yarn Dev, ele... A cada requisição, a cada atualização aqui, ó, que eu faço, ele vai lá na minha API, busca... A cada requisição, ele vai lá na minha API, ele busca esses dados novamente e traz aqui pra gente, tá? Só que não é esse o cenário ideal. Então, o cenário ideal para a gente conseguir simular isso aqui, a gente vai rodar com um Yarn Build e a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Beleza, depois de rodar aqui o Yarn Build, repara aqui no nosso terminal que o Next traz, é muito legal. Ele traz meio que um índice, ó. Ele trouxe algumas pages que estão dentro da pasta page, tá? E ele traz um índice do que ela é. Por exemplo, a bolinha cheia é um server-side generation. Ele gerou isso usando o getStaticProps. Mas gerou isso do lado do servidor. A bolinha vazia, por exemplo, ele gerou isso estaticamente, tá? Porque não tem nenhum conteúdo que precisa de interação com uma API e tudo mais, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, der um yarn start, por exemplo, beleza. Eu vou rodar aqui com yarn start. Na hora que eu atualizar, olha que legal, a API tá rodando. Mas qual o problema disso aqui? O que está acontecendo aqui por baixo dos panos e qual o problema, tá? Por baixo dos panos, na primeira requisição que a gente faz para essa API, a primeira atualização que a gente faz aqui, ele vai lá na API, ele bate lá na API, busca os usuários e deixa cacheado. Então, esse dado que você está vendo agora, porque eu já estou atualizando, já atualizei mais de uma vez, né? Ele está cacheado dentro do meu servidor. Isso aqui está gravado dentro do nosso servidor, tá? Inclusive, por exemplo, se eu vier aqui na minha API e diminuir o limite dela para 2 usuários e não 5, porque a gente estava trazendo 5, né? E eu atualizar isso aqui do lado do front-end, olha que legal. A minha API agora, inclusive eu consigo fazer esse teste aqui, ó. A minha API agora, se eu der um get users aqui na minha rota, ó, ela está trazendo 2 usuários. Só que no meu front-end aparecem 4 usuários. Isso por que isso está acontecendo? Porque o getStaticProps, ele pega os dados e deixa como estático dentro do nosso servidor. Inclusive, se eu derrubar aqui a nossa API, você vai ver que não vai acontecer nada. Eu vou derrubar ela aqui, ó. Derrubei. Ela não está funcionando. E você percebe que ela continua rodando. Isso é um recurso muito legal, que imagina que você tem algum serviço que ele é muito acessado, tem 10 mil acessos por minuto, por segundo, por hora, sei lá, e por algum motivo o seu banco caiu, então a sua aplicação ela vai continuar rodando aqui em produção normal, exibindo o último dado que ela tem, tá? Que é o dado em cache. Só que qual que é o problema? Imagina que isso aqui é um e-commerce, e a gente trocou o preço. Imagina que cada um desses elementos aqui é o produto e você tem um preço na frente. E se trocou o preço, o que vai acontecer? Ele vai continuar estático aqui e o usuário vai continuar vendo o último preço, o primeiro preço que ele foi renderizado. Então, existem algumas técnicas aqui dentro. Eu vou rodar minha API de novo aqui, tá? Com Yarn Dev. Aí eu consigo passar um parâmetro aqui chamado revalidate, que é um parâmetro que é basicamente o seguinte, cara, mantém os dados de cache por tantos segundos. Depois vai lá e revalida para ver se não atualizou nada. Inclusive, aqui a gente consegue fazer um teste, por exemplo, ele olha em segundos, eu consigo deixar em 30 segundos, por exemplo.
30 segundos isso aqui. Ou seja, o que ele vai fazer agora? Ele vai deixar o dado estático por 30 segundos. Por exemplo, se eu quiser ter uma requisição por hora, por exemplo, ou por uma requisição por dia, só para ver se está atualizado, eu consigo fazer isso aqui também. Eu consigo colocar aqui o total de segundos que tem em um dia ou em 30 dias, não sei quanto tempo você quer revalidar a sua aplicação, para ele ir lá e atualizar a sua API depois de um tempo. E qual a vantagem disso aqui? Você concorda que toda vez que você cria uma aplicação, toda vez que o cara faz isso aqui, ó, que o cara acessa a sua URL, ele faz uma chamada no banco? Toda vez ele faz uma chamada no banco. Então são 10 mil pessoas, são 10 mil chamadas no banco. Isso pode ser um baita de um problema para você, porque 10 mil chamadas do banco, você vai precisar escalar a sua aplicação para 10 mil pessoas ao mesmo tempo na sua aplicação, tá? São 10 mil chamadas ao mesmo tempo. Isso se você tiver em uma página que só tem uma chamada por usuário que entra. Se você tiver mais chamadas, por exemplo, se tiver interações aqui no usuário que tem chamadas ao longo do tempo, esse número pode duplicar, dobrar, enfim, tá bom? E aí, o que acontece? A gente consegue, por exemplo, colocar esse revalidate durante 30 segundos ali, e durante 30 segundos ele vai manter estático, ele vai fazer uma chamada a cada 30 segundos. E o que acontece de legal nisso? A primeira pessoa que acessar a nossa aplicação, essa primeira pessoa, ela vai acessar o conteúdo de fato, a renderização normal, a renderização tradicional, que é basicamente o cara bateu na sua URL, ele vai lá na API, ele vai buscar os dados e aí ele vai deixar isso estático no servidor. Os próximos 9.999 usuários que acessarem a sua aplicação, eles vão acessar um conteúdo estático durante 30 segundos. As próximas pessoas que acessarem durante os 30 segundos que estão ali, que a sua aplicação não revalidou ainda, vai acessar um conteúdo estático. E depois de 30 segundos, ele vai lá no banco, a próxima pessoa que acessar depois desses 30 segundos, ele vai lá no banco, vai buscar um dado atualizado, vai deixar em cache e aí assim por diante. Isso é fenomenal, de verdade. Aqui na Over, chegou em alguns momentos que a gente teve que escalonar aplicações por conta na Amazon, e a gente sabe que esse escalonamento ele é caro por conta de fazer muitas requisições na nossa API e muitas requisições no banco por segundo, muita gente acessando as nossas aplicações ao mesmo tempo, e as aplicações elas batiam na nossa API, nossa API caía, e isso era um problemaço. E com isso aqui a gente não precisa disso mais, a gente tem técnicas que a gente utiliza para revalidar esses dados em dado momento que a gente sabe que não vai cair o nosso banco, não vai cair nossa API, beleza? E aí, agora a gente vai fazer esse teste. Coloquei aqui 30 segundos. Vamos fazer um yarn build de novo, para ele pegar essa nossa atualização, essa atualização. E agora a gente vai ver isso na prática, isso que eu expliquei agora, beleza? Ele rodou aqui, ó, inclusive, ó, ele colocou aqui, adicionou aqui, ele tem uma revalidação em 30 segundos, e aí eu vou dar um yarn start para rodar a nossa aplicação. E aí você vai ver que ele vai trazer atualizado, então duas pessoas